Pérez pudesse dar uma visão, assim, a nível de prospecção de novos clientes, como é que a gente avalia, né? Olhando tanto representante como vendedores próprios, assim, como é que você vê assim, a atividade de prospecção, de busca de novos clientes como um processo a ser avaliado também nesse primeiro trimestre aí? Senão a coisa não cresce. Prospecção remete a gente ter, como você acabou de dizer, novos clientes, buscar novos clientes. Mas às vezes os novos clientes que a gente está buscando, a gente já tem, ou teve. Então, a prospecção, na verdade, ela começa na gestão da carteira de clientes. É comum e muito comum, em quase 100% dos casos, dos projetos que a gente toca, a gente encontrar um cadastro de cliente enorme, sendo que aquele cadastro não é necessariamente de clientes. Então, para eu poder prospectar cliente, para eu poder gerir a carteira de clientes, a gente tem que definir exatamente na empresa o que é cliente. O ciclo de venda do nosso produto vai determinar que a gente fale quem é cliente ou não. Se o produto gira mensalmente, a cada bimestre, um cliente que comprou há 6 anos atrás e nunca mais comprou não pode ser considerado cliente. E isso tem que ser limpo da carteira para que a gente efetivamente trabalhe. É lógico que eu não vou trabalhar com um prazo também limitado de só 2 meses. Eu posso estender o prazo para 1 ano, por exemplo, e considerar, dentro de uma empresa que o produto gira a cada 2 meses, cliente até 1 ano, quem comprou é considerado ativo. A partir disso, eu tenho que considerar não cliente ou perdido. E quando eu for vender depois de 1 ano, por exemplo, para esse ex-cliente, ele vai ser considerado como uma abertura, como se fosse alguém que eu nunca comprei. Então, caso recente de cliente que a gente acabou de entrar no projeto, um cadastro de 49 mil CNPJs, quando a gente determinou o conceito de quem é cliente ou não para a empresa, e nesse caso foi 1 ano, a gente tirou desses 49 mil, a gente tirou 15 mil numa primeira etapa e na outra mais 15, ou seja, 30 mil clientes em 2 meses, ex-clientes perdidos em 2 meses. Então a gente ficou de uma base de 49 com 19 mil só. Essa passa a ser a base real para medir a eficiência da empresa. A partir dela, a gente vai, começando inclusive pela base de ex-clientes limpa, recuperar e começar assim a prospecção. Eu começo a prospecção naqueles clientes que eu perdi, de maior potencial, logicamente, num histórico mais próximo, por exemplo, desse 1 ano que eu determinei lá, porque muito distante a dificuldade seria maior. Então, eu monto um plano com a carteira de ex-clientes para reabrir esses clientes perdidos. Então, a prospecção começa por aí. Perfeito. Ela também continua quando eu estou fazendo o levantamento de acessos na web de potenciais clientes, que eu vou ver se são qualificáveis, e se eu qualificar, eu vou convertê-los em clientes. Hoje, toda empresa tem rede social. Então, toda empresa tem acesso e, às vezes, quando a gente entra nisso, a empresa não mede, não acompanha, ela não sabe o potencial que esses acessos podem dar em termos de leads, de clientes com perfil, possíveis prospects com perfil e conversão. Então, é uma outra fonte muito grande de prospecção. Daniel, você me permite uma parte rápido? O que acontece, que a gente nota na quase totalidade dos projetos, é que outra vez nós temos que lidar com o modelo mental, com o mindset dos líderes da empresa. Porque em muitas empresas nós encontramos situações, quando a gente propõe a limpeza do cadastro, que alguns burocratas da área de outras áreas, que não somente da comercial, chegam para nós e dizem assim, não, mas tem um histórico fiscal, eu não posso jogar. Aí vocês esperam o quê? Tá bom, deixa o histórico fiscal lá, traz para cá. A gente já, de antemão até, sabendo que existe essa reação, como você falou, e existe, a gente já diz que limpar o cadastro do cliente não significa apagar aquilo que está acima desse 1 ano, por exemplo. Isso fica num arquivo separado, tanto é que tem que ficar, porque se qualquer agente de vendas vender novamente, os dados estão ali, entra como se fosse uma abertura e o cadastro já está lá. Além da própria obrigação fiscal que a empresa tem em manter isso registrado por um determinado tempo. Então, essa argumentação que você citou, ela existe, mas como ela é recorrente, o que a gente já faz? A gente já faz a sugestão e demonstra que não vai haver nenhuma perda, que isso vai estar mantido num cadastro em separado, e a partir desse momento que a gente deixa isso claro, e a área de TI consegue fazer isso facilmente, a gente não tem nenhum problema. E fica mais fácil depois, e a própria liderança da empresa entende que depois de limpo o cadastro,
medir a eficiência da equipe de venda, interna ou externa, representante ou CLT, em cima dessa base limpa, fica muito mais fácil. Fica muito mais coerente, etc. O que a gente nota é que tem muitas empresas onde as desculpas, os muros, os esconderijos aparecem sempre que alguém propõe alguma coisa nova.